Rogério criou 5 filhas sozinho, depois que a esposa morreu no parto da caçula. Ele não precisava de amor, precisava de alguém que cuidasse daquelas crianças. Sônia não precisava de família, precisava de um teto. Os dois fizeram um acordo frio e direto. O que nenhum dos dois sabia é que o destino tinha um plano completamente diferente para os dois. Se essa história tocar seu coração, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o nome da cidade de onde você está assistindo. Rogério tinha 42 anos quando percebeu que não conseguia mais administrar a fazenda e cuidar das 5 filhas ao mesmo tempo. Não era uma conclusão que chegou de uma vez só. Foi algo que foi se tornando claro ao longo de muitos meses, depois que Conceição morreu durante o parto da 5ª menina, deixando para trás um bebê que chorava sem parar e 4 outras crianças que ainda precisavam de atenção constante. A fazenda era grande. Ficava no meio de uma região de campos abertos, com estradas de terra que se estendiam por quilômetros em todas as direções, sem encontrar outra propriedade. Rogério herdou aquela terra do pai, que herdou do avô, e sempre soube que um dia passaria tudo para seus filhos. Só não esperava que a vida fosse tomar a forma que tomou. Ele imaginava um futuro diferente, com Conceição ao lado, com filhos crescendo juntos, com a casa cheia de barulho de um jeito organizado. O barulho existia, mas a organização tinha desaparecido completamente depois da morte dela. As 5 filhas se chamavam Patrícia, Fernanda, Adriana, Juliana e Beatriz. Patrícia tinha 8 anos e era a mais velha. A que mais lembrava a mãe no jeito de andar e de olhar para as coisas. Fernanda tinha 6 anos e era a mais teimosa de todas. Adriana tinha 4 anos e passava grande parte do tempo seguindo a irmã mais velha por toda a casa. Juliana tinha 2 anos e ainda não falava direito, mas compensava isso chorando com muita eficiência sempre que queria alguma coisa. Beatriz tinha menos de 1 ano e dependia de todo mundo para tudo. Rogério acordava antes do sol todos os dias. Preparava o que conseguia para as crianças comerem, deixava Patrícia responsável pelas menores e saía para trabalhar na fazenda com seus 2 empregados, Gilberto e Mauro. Voltava ao meio-dia, verificava se as crianças estavam bem, comia alguma coisa rapidamente e saía de novo. Voltava no fim da tarde, dava banho nas menores, tentava fazer Patrícia ajudar com a alimentação das outras e caía na cama exausto antes das 9 horas da noite. Esse era o ritmo de todos os dias. Não era suficiente. Ele sabia disso. Patrícia estava assumindo responsabilidades que não eram para uma criança de 8 anos. Fernanda estava ficando cada vez mais agitada porque não tinha ninguém com paciência de sentar com ela e conversar. Adriana estava quieta demais para uma criança da idade dela, o que preocupava Rogério mais do que o choro das mais novas. Juliana e Beatriz simplesmente precisavam de mais cuidado do que ele conseguia oferecer sozinho. Gilberto, que trabalhava na fazenda há quase 20 anos e conhecia Rogério desde que ele era menino, foi o primeiro a falar diretamente sobre o problema. Disse que Rogério precisava de alguém para cuidar da casa e das crianças. Não sugeriu um novo casamento. Sugeriu uma empregada doméstica, alguém que pudesse morar na fazenda e dedicar o tempo necessário para aquelas crianças. Rogério ouviu, concordou que era necessário e durante semanas não fez nada a respeito, porque simplesmente não tinha tempo de resolver isso junto com tudo o mais que precisava resolver. Foi Mauro quem trouxe a informação. Disse que tinha ouvido de um homem na cidade que havia uma mulher procurando trabalho, que estava em situação difícil e precisava de um lugar para ficar. Não sabia muito mais do que isso. Rogério pediu para Mauro buscar mais informações da próxima vez que fosse à cidade comprar suprimentos. Mauro voltou com poucas informações adicionais, mas com o suficiente para Rogério tomar uma decisão. A mulher se chamava Sônia. Tinha 28 anos. Estava sozinha,
Precisava de trabalho e de um lugar para morar. Não tinha referências formais, mas o homem que passou a informação para Mauro a conhecia há alguns anos e disse que ela era honesta e trabalhadora. Rogério mandou Mauro voltar à cidade com uma mensagem simples. Se Sônia queria o trabalho, podia vir. Tinha casa, comida e salário. Em troca, precisava cuidar das crianças e da organização da casa. Era isso. Sônia chegou numa manhã de semana, sentada na carroceria do caminhão velho de Mauro, com uma mala pequena e uma sacola de pano que juntas, provavelmente, somavam tudo o que ela possuía naquele momento da vida. Rogério estava no pátio quando o caminhão parou. Desceu do cavalo, que tinha chegado a montar para verificar uma cerca no campo mais distante, e ficou olhando para ela enquanto ela descia do caminhão com cuidado. Sônia era uma mulher de estatura média, com cabelos escuros e presos, roupa simples e um jeito direto de se mover que dava a impressão de que ela estava acostumada a trabalhar com o corpo. Ela olhou para Rogério, depois olhou para a casa grande ao fundo, depois olhou para as 5 meninas que tinham aparecido na varanda ao ouvir o caminhão chegar. Não demonstrou surpresa nem hesitação. Pegou sua mala, pegou sua sacola e esperou que alguém indicasse para onde ela devia ir. Rogério mostrou o quarto que tinha preparado para ela. Um cômodo pequeno, mas decente no fundo da casa, com janela para o campo e uma cama razoável. Explicou brevemente quais eram as tarefas esperadas dela. Disse os nomes das crianças e as idades. Disse o horário que ele acordava e o horário que voltava do campo. Disse o valor do salário que pagaria todo mês. Sônia ouviu tudo sem interromper. Fez 2 perguntas práticas sobre onde ficavam as coisas na cozinha e começou a trabalhar antes mesmo que Rogério saísse de casa naquela manhã. Quando ele voltou ao meio-dia, a casa cheirava diferente. Havia comida quente na mesa. As crianças estavam limpas e sentadas. Juliana estava no colo de Sônia, calma de um jeito que raramente acontecia. Beatriz estava num cesto próximo, acordada mas quieta. Rogério ficou parado na porta por um momento, olhando para aquela cena, e depois entrou, lavou as mãos e se sentou para comer sem dizer nada. Nos primeiros dias, Rogério e Sônia mal se falavam além do estritamente necessário. Ela perguntava quando precisava de alguma coisa. Ele respondia. Ela perguntava sobre as preferências das crianças, sobre o que Beatriz podia comer, sobre onde ficavam as roupas de cada uma. Ele respondia. Era uma relação completamente funcional, sem qualquer camada além da necessidade que havia criado aquele acordo. As crianças responderam a Sônia de formas diferentes. Patrícia foi a mais cautelosa. Ela tinha 8 anos e já entendia o suficiente sobre o que tinha acontecido na família para desconfiar de qualquer mudança. Ficou nos primeiros dias observando Sônia de longe, verificando o que ela fazia, como tratava as menores, como se comportava quando Rogério não estava presente. Fernanda, ao contrário, foi imediata. No segundo dia já estava pendurada em Sônia, querendo atenção constante, contando histórias sem começo nem fim, exigindo que Sônia ouvisse e respondesse. Adriana seguiu o caminho do meio, ficando próxima, mas sem se aproximar demais, observando com os mesmos olhos escuros que tinha herdado do pai. Juliana e Beatriz simplesmente aceitaram Sônia como aceitam qualquer adulto que apareça para cuidar delas, com a naturalidade das crianças muito pequenas que ainda não construíram barreiras. Sônia tinha uma forma específica de lidar com cada uma delas. Com Patrícia era respeitosa. Nunca tentava forçar proximidade, deixava a menina chegar no tempo dela. Com Fernanda, tinha paciência para ouvir as histórias intermináveis sem demonstrar impaciência, o que Fernanda claramente notava e apreciava. Com Adriana, sabia ficar em silêncio junto, o que para uma criança quieta era tão valioso quanto qualquer conversa. Com Juliana e Beatriz, tinha um jeito prático e carinhoso de cuidar que não precisava de palavras. Rogério observava tudo isso sem comentar.
Ele era um homem que não expressava muito o que pensava. Tinha aprendido isso com o pai, que era ainda mais fechado do que ele, e não havia encontrado razão suficiente na vida para mudar esse padrão. Conceição havia conseguido abrir algumas dessas camadas durante os anos de casamento, mas Conceição estava morta havia quase um ano, e as camadas tinham voltado. Depois de 2 semanas, a fazenda tinha um ritmo diferente. A casa estava organizada de um jeito que não estava há muito tempo. As crianças estavam mais calmas. Patrícia tinha voltado a ser uma criança de 8 anos, em vez de uma pequena adulta responsável pelas irmãs. Rogério conseguia trabalhar no campo sem a parte de sua atenção, que ficava sempre monitorando o que acontecia na casa. Gilberto comentou certa tarde que as coisas tinham melhorado. Rogério concordou com um movimento de cabeça. Mauro disse que a mulher parecia boa pessoa. Rogério não respondeu. Não era que ele discordasse. Era que ele não sabia muito bem o que dizer sobre isso. O que Rogério não sabia naquele momento, e foi descobrindo aos poucos nas semanas seguintes, era que Sônia carregava uma história que era tão pesada quanto a dele, só que de um tipo completamente diferente. Sônia tinha nascido numa família que se mudava com frequência. O pai trabalhava em construção e seguia as obras pelo interior, e a família ia junto. Ela cresceu sem nunca ficar em um lugar tempo suficiente para criar raízes. Quando tinha 16 anos, o pai morreu num acidente de trabalho e a mãe, que nunca havia aprendido a viver sem alguém cuidando dela, voltou para a casa dos próprios pais, onde não havia espaço para Sônia. Não foi uma expulsão formal. Foi um afastamento gradual que resultou no mesmo. Sônia tinha passado os 12 anos seguintes trabalhando no que aparecia. Havia trabalhado em casas de família, em diferentes lugares, em comércios pequenos, em lavouras durante as safras. Havia tentado uma vez, aos 22 anos, construir algo mais permanente com um homem chamado Eduardo, que tinha uma pequeníssima propriedade e planos grandes para ela. Os planos não se concretizaram, e quando Sônia percebeu que Eduardo era muito mais promessa do que ação, ela tinha 25 anos e havia desperdiçado 3 anos esperando por algo que não ia acontecer. Depois de Eduardo, ela continuou se movendo. Chegou à região onde ficava a fazenda de Rogério por acaso, porque estava acompanhando uma família que se mudou para lá, trabalhando como ajudante doméstica. Essa família ficou menos de 6 meses antes de decidir que a vida no interior não era para eles, e voltaram para a cidade. Sônia ficou, porque não tinha para onde voltar, e porque a ideia de começar tudo de novo em outro lugar havia perdido o atrativo que um dia teve. Foi assim que ela estava disponível quando Mauro apareceu com a mensagem de Rogério. Sônia chegou à fazenda sem expectativas além das básicas. Queria um lugar estável para ficar. Queria trabalho honesto. Queria não precisar se mover novamente em pouco tempo. Era isso. Não havia plano além da sobrevivência imediata. O que ela encontrou era diferente do que havia imaginado. A fazenda era grande e bem cuidada. A casa principal era sólida, construída para durar. As crianças eram um trabalho, sim, mas era um trabalho que ela sabia fazer e que de alguma forma a satisfazia mais do que outras coisas que havia feito. E Rogério era um homem diferente dos que ela havia conhecido antes. Ele não era expansivo nem caloroso. Não fazia perguntas desnecessárias. Não tentava impressioná-la nem impor autoridade de forma desnecessária. Pagava o salário no dia combinado, sem atraso e sem desconto. Se havia alguma coisa que precisava ser resolvida na casa, ela comunicava e ele providenciava. Era uma relação de trabalho limpa, sem complicações. O que Sônia foi percebendo, e que ela não havia esperado perceber, era que Rogério era um pai que amava profundamente as filhas, mesmo que não soubesse muito bem como demonstrar isso. Ela via isso nos momentos em que ele voltava do campo e as meninas corriam para ele.
Via na forma como ele parava o que estava fazendo para ouvir quando Fernanda queria contar uma história. Via na forma como ele carregava Beatriz, às vezes sem necessidade prática alguma, só porque a criança estava ali e ele queria tê-la no colo. Via no jeito como ele olhava para Patrícia com uma mistura de orgulho e preocupação que era visível mesmo para alguém que o conhecia há pouco tempo. Havia também a questão da ausência de Conceição. Rogério nunca falava dela diretamente, mas ela estava presente em tudo, numa foto colocada na parede da sala, num vestido que estava dobrado numa cadeira no quarto das meninas e que Patrícia às vezes pegava e segurava sem fazer nada com ele, no jeito como Rogério às vezes parava no meio de alguma tarefa simples e ficava olhando para nenhum lugar específico por um momento antes de continuar o que estava fazendo. Sônia não tentava preencher aquele espaço. Não era o seu lugar fazer isso, e ela tinha sensatez suficiente para entender isso. Ela estava ali para cuidar das crianças e da casa. Era o que havia sido combinado e era o que ela fazia. O primeiro momento de ruptura nesse equilíbrio aconteceu de forma completamente não planejada. Era tarde de uma noite de semana. As crianças já dormiam. Rogério estava sentado na varanda, como fazia às vezes antes de ir dormir, olhando para o campo escuro. Sônia saiu pela porta dos fundos para verificar se havia esquecido uma roupa no varal. E ao voltar, passou pela varanda da frente, sem perceber que ele estava lá. Quando percebeu, já havia passado perto o suficiente para que ficar parada fosse mais estranho do que continuar andando. Mas ela ficou parada mesmo assim. Não por intenção, por impulso, que ela mesma não teria explicado se fosse necessário. Ficou olhando para o mesmo campo escuro que ele olhava, em silêncio, por alguns minutos. Rogério não disse nada. Ela também não disse nada. Depois ela entrou em casa e foi dormir. No dia seguinte, tudo continuou exatamente como antes, mas algo havia mudado em alguma camada muito abaixo da superfície, e os dois sabiam disso sem que houvesse sido dito nada. Isso aconteceu algumas vezes nos dias seguintes. Não a mesma situação, mas situações de contato sem necessidade prática. Ele passava pela cozinha quando não havia necessidade de passar pela cozinha. Ela perguntava sobre o campo quando não havia nenhuma razão prática para ela perguntar sobre o campo. Eram movimentos pequenos, quase invisíveis, e nenhum dos dois os reconhecia diretamente. Patrícia percebeu antes dos adultos perceberem que havia algo ali. Ela era uma criança de 8 anos, com olhos muito atentos, que havia passado meses observando tudo ao redor depois que a mãe morreu, tentando entender como o mundo funcionava sem Conceição nele. Ela não tinha palavras para o que observava entre o pai e Sônia, mas sabia que alguma coisa estava acontecendo. E Patrícia não sabia se gostava disso ou não. A relação de Patrícia com Sônia havia evoluído nos primeiros meses, de uma forma que a própria Patrícia não havia planejado. Ela havia decidido desde o início que não ia se aproximar. Sônia era uma funcionária. Era alguém que havia chegado para resolver um problema prático. Não era mais do que isso. Mas Sônia nunca havia tentado ser mais do que isso. E, paradoxalmente, foi exatamente isso que fez Patrícia começar a confiar nela. Num determinado dia, Patrícia adoeceu. Era uma febre comum, do tipo que as crianças têm, mas era suficiente para deixá-la de cama e miserável. Rogério estava no campo. Sônia ficou com ela o dia todo. Não tentou ser alegre nem distrativa. Ficou sentada na beira da cama, colocando pano molhado na testa de Patrícia, dando água quando precisava, verificando a temperatura com a palma da mão de forma periódica. Quando Patrícia dormiu, Sônia ficou sentada numa cadeira no quarto, fazendo nada, só garantindo que a menina não estava sozinha. Patrícia acordou de tarde com a febre mais baixa e encontrou Sônia ainda lá. Ficou olhando para ela por um momento antes de Sônia perceber que ela havia acordado. Naquele momento, Patrícia decidiu algo que não expressou em palavras, mas que ficou visível no jeito como ela passou a se relacionar com Sônia depois disso.
Fernanda já tinha declarado amor absoluto por Sônia muito antes disso. Fernanda era assim com tudo, intensa e imediata. Adriana havia chegado ao seu ponto de equilíbrio, que era ficar perto de Sônia sem fazer barulho a respeito disso. Juliana havia começado a chamar Sônia pelo nome, o que representava um progresso significativo, dado que Juliana mal falava. Beatriz simplesmente havia decidido que Sônia era parte do mundo e tratava isso como fato estabelecido. A fazenda tinha um ciclo de trabalho que variava com as estações. Havia períodos de muito trabalho, quando Rogério ficava fora o dia todo, e às vezes precisava que Gilberto e Mauro ficassem também, e havia períodos mais tranquilos, quando o ritmo diminuía. Num desses períodos mais tranquilos, Rogério começou a aparecer em casa no período da tarde, em vez de ficar no campo até o fim do dia. No começo, ele passava pela casa, verificava as crianças e voltava para alguma tarefa menor perto da sede. Depois, começou a ficar um pouco mais tempo. Sentava na mesa da cozinha enquanto Sônia preparava o jantar, ou ficava na varanda enquanto as crianças brincavam no pátio e Sônia supervisionava. A proximidade foi aumentando de forma gradual, sem que houvesse uma decisão consciente de nenhum dos dois a respeito disso. Foi durante um desses períodos que Rogério contou sobre Conceição pela primeira vez. Não foi uma conversa planejada. Ele estava sentado na mesa da cozinha, as crianças estavam dormindo a sesta e Sônia estava arrumando a despensa. Ele disse o nome dela num contexto que veio de algum assunto prático, e então continuou falando, e Sônia parou de arrumar a despensa e ficou ouvindo sem interromper. Rogério contou que havia conhecido Conceição quando tinha 24 anos, que ela havia chegado à região com a família dela, que eram de outro lugar. Que ele não havia conseguido não anotar, porque ela era a pessoa mais presente numa sala que ele havia encontrado, não pela beleza ou pela altura ou por qualquer coisa física, mas pelo jeito que ela tinha de prestar atenção nas coisas, como se cada coisa que ela olhava fosse importante. Que eles haviam ficado juntos depois de um período de namoro que foi curto porque os dois perceberam que não havia razão para ser longo. Que os 15 anos que se seguiram foram bons de uma forma que ele não sabia descrever agora, porque quando algo é bom, enquanto está acontecendo, você não fica catalogando os detalhes para usar depois. Contou que o parto de Beatriz havia sido difícil desde o início, que o médico que foi chamado não chegou a tempo, que quando chegou já não havia mais o que fazer por Conceição, que Beatriz tinha nascido bem e saudável, e que era uma das ironias da vida que o momento que criou uma vida também acabou com outra. Disse que havia passado os meses seguintes num estado que ele não chamava de tristeza, porque tristeza era uma palavra pequena para o que era. Disse que havia ficado no campo mais do que precisava, porque dentro de casa havia coisas que faziam aquilo mais difícil. Disse que sabia que as meninas precisavam de mais do que ele estava conseguindo dar. Parou de falar de forma abrupta, como se tivesse percebido de repente quanto havia dito. Olhou para a mesa. Sônia ficou um momento em silêncio e depois voltou a arrumar a despensa. Não disse nada. Mas havia algo diferente na forma como ela se movia depois disso. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir e Rogério tinha ido para a varanda, Sônia foi até a varanda também. Sentou numa cadeira perto, não na mesma cadeira, não encostada nele, mas perto, e ficou ali por um tempo considerável. Rogério não perguntou o que ela estava fazendo ali. Sônia não explicou. Ficaram sentados no escuro por um tempo e depois ela entrou. Foi depois disso que as coisas começaram a mudar, de forma que não podia mais ser ignorada. Sônia tinha chegado à fazenda com a intenção clara de manter distância profissional. Ela havia aprendido, ao longo de anos trabalhando em casas de outras pessoas, que misturar o pessoal com o profissional criava complicações que invariavelmente terminavam mal para o empregado e não para o empregador. Ela tinha regras para si mesma, regras que havia construído na experiência e que havia mantido com disciplina.
Mas havia algo em Rogério que tornava essas regras difíceis de manter. Não era o que ela havia esperado. Ela havia imaginado que um fazendeiro que precisava de alguém para cuidar das filhas seria um homem de certa forma condescendente, acostumado a mandar e a ser obedecido, alguém que trataria ela como parte dos equipamentos da propriedade. Rogério não era assim. Ele era direto, sem ser rude. Era exigente no trabalho, mas reconhecia quando o trabalho era bem feito. Tratava Gilberto e Mauro com respeito, o que era um indicador de caráter que Sônia havia aprendido a observar em qualquer patrão. E havia nele uma honestidade que era visível em coisas pequenas, na forma como ele tratava um problema quando aparecia, sem tentar esconder ou minimizar, apenas olhando diretamente para o que era necessário fazer. Sônia havia vivido próxima de muitos tipos de pessoas. Sabia reconhecer quando alguém era genuíno e quando estava performando. Rogério era genuíno, de uma forma que não deixava muito espaço para dúvida. Isso tornava tudo mais complicado. Havia uma tarde em que Fernanda caiu no pátio e cortou o joelho com uma pedra. Não era grave, mas sangrou o suficiente para assustar a própria Fernanda, que começou a chorar alto. Sônia estava pendurada limpando janelas quando ouviu o choro, desceu, correu até Fernanda e estava ajoelhada no chão limpando o corte com água quando Rogério chegou correndo do campo, sem que alguém tivesse ido chamá-lo, simplesmente porque havia ouvido o choro da filha à distância. Ele chegou, viu Sônia cuidando de Fernanda, parou. Fernanda estendeu os braços para ele ao mesmo tempo que continuava chorando. Ele agachou do outro lado, segurou a filha e por um momento ele e Sônia estavam muito próximos, dos dois lados da mesma criança, e o corte no joelho de Fernanda era uma coisa tão pequena comparada com o peso daquele momento. Rogério olhou para Sônia. Ela olhou para ele. Nenhum dos dois disse nada. Fernanda parou de chorar porque o joelho havia sido limpo e o pai estava segurando ela. Sônia se levantou, foi buscar um curativo, voltou, fez o que precisava ser feito e Rogério ficou parado olhando enquanto ela terminava. Gilberto, que havia chegado atrás de Rogério e assistido a tudo de longe, voltou para o campo sem dizer nada, mas com uma expressão que dizia algo de qualquer jeito. Patrícia também havia visto tudo da janela da sala. E ao contrário do que havia acontecido antes, quando ela não sabia o que pensar sobre qualquer mudança que envolvesse Sônia e o pai, desta vez ela sentiu algo que ela não conseguia nomear, mas que não era desconforto. Era outra coisa, algo que ela precisaria de mais tempo para entender. Os meses foram passando. A fazenda tinha seu ritmo próprio, independente das pessoas que viviam nela. Os animais precisavam de cuidado. O campo precisava de atenção. As crianças cresciam e mudavam. Beatriz começou a sentar sozinha, depois a engatinhar, e nas semanas seguintes deu os primeiros passos, o que fez Juliana gritar de animação como se ela própria houvesse feito algo notável. Fernanda entrou para a escola e voltava todos os dias com histórias sobre coisas que Sônia ouvia com paciência genuína. Adriana estava com 5 anos e havia encontrado um jeito de se comunicar com Sônia, que não precisava de muitas palavras, que era um jeito de ficar próxima e fazer tarefas pequeníssimas de ajuda que Sônia reconhecia e agradecia com seriedade. Patrícia, agora com 9 anos, havia começado a fazer algo que nenhuma das outras meninas fazia. Havia começado a fazer perguntas a Sônia, não sobre coisas práticas, sobre a vida de Sônia, onde ela tinha morado antes, o que ela havia feito, se ela tinha família, se ela gostava de estar ali. Sônia respondia com honestidade e sem dramatizar. Disse que havia morado em muitos lugares, disse que havia trabalhado muito, disse que a família era pequena e distante, disse que estava bem onde estava. Patrícia ouvia tudo com a atenção específica de uma criança que está tentando montar um quebra-cabeça. Numa tarde em que as duas estavam sozinhas, Fernanda na escola e as menores dormindo, Patrícia perguntou a Sônia se ela tinha medo de ir embora um dia.
Era uma pergunta direta de uma criança de 9 anos que havia perdido a mãe há 1 ano e meio e sabia muito bem o que significava alguém que importava não estar mais lá. Sônia ficou um momento em silêncio antes de responder. Disse que não tinha planos de ir embora. Disse que enquanto a família precisasse dela e ela pudesse ajudar, estava ali. Patrícia ouviu isso e voltou para o que estava fazendo, que era um exercício de escola que havia levado para casa. Mas o que havia querido saber havia sido respondido. Rogério não sabia sobre essa conversa, mas havia algo que ele estava percebendo nos últimos meses de forma cada vez menos possível de ignorar. Ele havia começado a acordar de manhã pensando na fazenda, como sempre, mas havia outra coisa presente naquele pensamento agora. Uma consciência de que havia outra pessoa adulta naquela casa, que não era o mesmo que estar sozinho, que havia algo que havia mudado na textura dos dias desde que Sônia tinha chegado, e que não era apenas a questão prática de ter quem cuidasse das crianças. Ele não tinha palavras sofisticadas para isso. Era um homem que havia passado os últimos 2 anos numa forma de luto que consumia muita energia, e que antes disso havia passado 15 anos construindo uma vida com uma pessoa específica, e que antes disso havia passado anos trabalhando a fazenda sem tempo ou espaço mental para qualquer outra coisa. Não era alguém que analisava os próprios sentimentos com frequência ou habilidade, mas havia algo ali que ele não conseguia mais ignorar. E não era apenas gratidão, que havia sido o que havia sentido nos primeiros meses. Era algo diferente da gratidão. Algo que envolvia a presença específica de Sônia, não de uma funcionária qualquer, mas de Sônia. Num domingo, que era o dia de menor trabalho na fazenda, Rogério fez algo que não havia planejado. Pediu a Gilberto para ficar de olho nas crianças por algumas horas. Depois, foi até Sônia, que estava na horta, e perguntou se ela queria ir com ele ver uma parte da fazenda que ficava mais distante, onde havia uma represa que ele precisava verificar. Sônia ficou um momento olhando para ele. Depois disse que sim. Foram a cavalo, ela num dos cavalos menores da fazenda, que ela havia aprendido a montar nos meses que estava ali. O percurso até a represa levava quase 1 hora. Eles foram em grande parte em silêncio, lado a lado, na estrada de terra, com o campo aberto dos 2 lados e o céu enorme acima. Era um daqueles dias em que o ar estava claro o suficiente para ver muito longe, sem obstáculo. Rogério verificou a represa. Estava em ordem, como ele havia suposto. Eles ficaram um tempo olhando para a água parada. Depois, ele disse o nome dela. Ela virou para ele. Ele disse que estava grato por ela estar ali. Disse que as meninas estavam diferentes desde que ela tinha chegado, de um jeito melhor. Disse que ele mesmo estava diferente, de um jeito que ele ainda estava tentando entender. Sônia ouviu tudo isso. Depois disse que estava bem onde estava. Disse que as meninas eram boas crianças. Disse que a fazenda era um lugar que ela havia achado mais do que esperava. Ficaram ali por um tempo. Depois voltaram. Não havia sido uma declaração formal de nenhuma das 2 partes, mas havia sido algo. Gilberto soube o que havia acontecido assim que viu os 2 voltarem. Não porque houvesse alguma coisa visível entre eles, mas porque Gilberto conhecia Rogério há 20 anos e sabia reconhecer quando alguma coisa havia mudado nele. Não disse nada, mas havia uma satisfação no silêncio dele que era perceptível para quem prestasse atenção. As semanas seguintes tiveram uma qualidade diferente. A presença de Rogério em casa aumentou. As conversas entre ele e Sônia deixaram de ser exclusivamente práticas. Havia momentos em que eles conversavam sobre a fazenda, sobre os planos que ele tinha, sobre o que havia funcionado e o que não havia funcionado nos últimos anos. Sônia ouvia e às vezes fazia perguntas que mostravam que ela estava prestando atenção de verdade, não apenas esperando sua vez de falar. Rogério notava isso. Havia também os momentos com as crianças, que passaram a incluir os 2 ao mesmo tempo com mais frequência.
Uma tarde em que as 5 meninas estavam no pátio e Rogério e Sônia estavam sentados na varanda observando, havia algo na imagem que era diferente do que havia sido antes. Não era só ele, não era só ela, eram os dois, e as crianças, e a casa e o campo ao redor. Fernanda foi a primeira a nomear isso em voz alta, da forma direta e sem filtro que tinha. Disse que estava feliz porque tinha um pai e tinha uma Sônia. Ninguém respondeu a isso, mas Rogério e Sônia se olharam por um segundo. E havia algo naquele olhar que as outras crianças talvez não houvessem percebido, mas que Patrícia percebeu com clareza. Patrícia havia passado meses avaliando Sônia. Havia chegado a conclusões que ela processou com a seriedade de uma criança de 9 anos que entende coisas que normalmente precisariam de mais anos de vida para entender. Ela havia chegado ao ponto em que sabia que Sônia não estava ali para substituir a mãe, que ninguém estava ali para isso e que isso não era possível, mas que Sônia era uma presença real e permanente que havia mudado a fazenda de um jeito que Patrícia reconhecia como bom, mesmo que não soubesse exatamente como descrever. Havia uma noite em que Rogério foi verificar se Patrícia estava dormindo e encontrou a menina acordada, olhando para o teto. Sentou na beira da cama. Patrícia perguntou se ele gostava de Sônia. Rogério ficou um momento sem responder. Depois disse que sim. Patrícia ficou quieta um tempo. Depois disse que ela também gostava e voltou a olhar para o teto. Rogério ficou ali por mais um tempo, depois foi embora. Sônia, naquele momento, estava no quarto dela, que ficava do outro lado da casa. Ela estava acordada também. Havia passado os meses anteriores, chegando gradualmente a uma conclusão que ela havia resistido com determinação antes de perceber que não havia razão de continuar resistindo. A conclusão era que ela havia chegado à fazenda em busca de estabilidade e de trabalho, e havia encontrado essas coisas, mas havia encontrado também algo que não havia estado procurando e que não sabia exatamente o que fazer com isso. O que ela sentia por Rogério era diferente de qualquer coisa que havia sentido antes. Não era a intensidade imediata que havia sentido por Eduardo quando era mais jovem e acreditava que intensidade significava profundidade. Era algo mais sólido, algo que havia crescido devagar, ao longo de meses, construído de coisas pequenas. O jeito dele de tratar as filhas, a honestidade que ele tinha com os próprios erros, a forma como ele havia contado sobre Conceição sem tentar ser mais do que era, a constância dele, que era diferente de qualquer homem que Sônia havia conhecido antes. Ela também sabia que havia complicações. Havia sempre complicações. Ela era uma empregada. Havia um desequilíbrio de situação que ela não podia ignorar. Havia 5 crianças que dependiam de uma estabilidade que qualquer complicação poderia colocar em risco. Havia a memória de Conceição, que era real e presente e que não podia simplesmente ser colocada de lado. Sônia era uma pessoa prática. Havia aprendido a ser assim pela necessidade. Então, ela ficou com essas complicações por algum tempo, sem agir sobre nada, deixando as coisas seguirem no ritmo que seguiam, observando, avaliando. O que aconteceu depois não foi planejado por nenhuma das duas partes. Era uma tarde de calor intenso. Rogério havia passado o dia tentando resolver um problema com uma das bombas de água da propriedade, o que havia resultado em muita frustração e pouco progresso. Ele havia voltado para casa no fim da tarde mais cansado do que normalmente chegava, com as roupas sujas e o humor claramente afetado pelo dia difícil. As crianças estavam agitadas com o calor. Fernanda havia brigado com Adriana por algum motivo que nenhuma das duas conseguia explicar de forma coerente. Juliana estava irritada. Beatriz havia derrubado a própria comida no chão. Era o tipo de tarde que acumulava pequenas coisas até que qualquer uma delas parecia enorme. Rogério foi até o fundo da casa buscar ferramentas para tentar de novo com a bomba depois do jantar. Sônia estava no corredor,
carregando Beatriz no colo, tentando ao mesmo tempo saber o motivo da briga entre Fernanda e Adriana. Eles quase se bateram no corredor estreito. Rogério parou. Sônia parou. Beatriz olhou para Rogério com os olhos muito abertos. Ele estendeu os braços para Beatriz sem pensar. A criança foi para o colo dele com a facilidade de quem confia sem questionar. Sônia ficou olhando para os dois. Rogério olhou para ela. Havia algo naquele momento que era diferente de todos os momentos anteriores. Não havia barreiras. Havia apenas os dois adultos e a criança entre eles, e a tarde difícil, e a casa barulhenta ao redor. Rogério disse o nome dela. Sônia olhou. Ele disse que havia algo que queria conversar com ela. Disse que não precisava ser naquele momento, podia ser depois das crianças dormirem. Sônia disse que sim. Ele foi resolver o problema da bomba. Ela foi resolver a briga de Fernanda e Adriana. Beatriz ficou no colo do pai. Depois das crianças dormirem, os dois se sentaram na varanda. Rogério falou por um tempo. Disse coisas que havia levado meses para conseguir organizar em palavras, sobre o que havia mudado na fazenda desde que ela havia chegado, sobre o que havia mudado nele, sobre o que ele sentia que era diferente da gratidão que havia sentido no começo. Disse que não sabia se ela sentia alguma coisa parecida. Disse que não tinha expectativa, além de ser honesto sobre o que estava acontecendo. Sônia ouviu tudo. Depois, ficou um momento em silêncio. E então, disse que havia chegado ali procurando apenas um lugar para ficar. Disse que havia encontrado mais do que isso. Disse que o que ela sentia também era diferente de qualquer coisa que havia sentido antes e que havia passado tempo tentando não sentir, porque havia muitas razões práticas para isso. Disse que as razões práticas ainda existiam, mas que talvez não fossem suficientes para justificar fingir que o resto não existia. Ficaram na varanda por um tempo longo depois disso. Não havia mais muito a ser dito naquela noite, mas havia algo que havia mudado de forma irreversível entre os dois. O que veio depois foi gradual, como tudo havia sido entre eles. Não houve uma transformação imediata da relação. Havia ainda muitas coisas a serem consideradas, muitas conversas a serem tidas, muitas camadas a serem trabalhadas com cuidado. Havia as crianças que precisavam que qualquer mudança fosse tratada com atenção ao impacto que teria sobre elas. Havia a memória de Conceição, que Rogério não ia simplesmente deixar de lado e que Sônia nunca havia pedido que ele fizesse. Havia a questão da situação de Sônia como empregada, que precisava ser resolvida de uma forma que fosse honesta para os dois. Rogério conversou com Patrícia primeiro. Não porque Patrícia tivesse qualquer poder de veto sobre as decisões do pai, mas porque ela era a mais velha, a que mais havia carregado peso nos últimos 2 anos, a que merecia ser tratada com o respeito que havia ganhado. Disse a ela o que estava acontecendo, da forma mais direta que conseguia. Disse que Sônia ia continuar ali, mas de uma forma diferente da que havia sido. Disse que isso não mudava nada em relação à mãe dela, que Conceição era a mãe das 5 e sempre seria. Disse que estava perguntando não para pedir permissão, mas porque Patrícia merecia saber. Patrícia ouviu tudo. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que havia perguntado para Sônia se ela tinha medo de ir embora um dia e que Sônia havia dito que não tinha planos de ir embora. Disse que havia ficado pensando naquilo desde então. Disse que estava bem. Rogério ficou olhando para a filha por um momento. Depois assentiu e saiu do quarto. As outras crianças foram informadas de formas apropriadas para as idades de cada uma. Fernanda ficou imediatamente entusiasmada, o que era previsível. Adriana ficou quieta e depois foi encontrar Sônia e ficou sentada perto dela sem dizer nada. O que era a forma de Adriana dizer o que precisava dizer. Juliana não entendeu completamente, mas percebeu que havia alguma coisa importante acontecendo e decidiu participar de qualquer jeito. Beatriz tinha menos de 2 anos. E simplesmente não havia distinção relevante para ela. A fazenda continuou com seu ritmo.
O trabalho continuou. As estações continuaram. As crianças continuaram crescendo. Mas havia algo diferente na estrutura de tudo aquilo agora. Havia uma solidez que não havia estado presente antes. Uma sensação de que as peças estavam no lugar de uma forma que fazia sentido. Gilberto, numa das tardes em que estava ajudando Rogério com um reparo na cerca do Campo Norte, disse apenas que estava bom ver as coisas assim. Rogério não respondeu, mas havia um sinal de concordância na postura dele que Gilberto reconheceu e que era suficiente. Mauro, que havia sido o intermediário que havia levado a informação sobre Sônia até Rogério, ficou quieto sobre o assunto. Mas havia uma satisfação evidente nele que aparecia nos momentos em que via a dinâmica da família funcionando. Sônia havia passado os primeiros meses na fazenda construindo um equilíbrio muito cuidadoso. Havia chegado com a experiência de anos de movimentos e mudanças, com a certeza de que nada era permanente e que depender de permanência era uma forma de se preparar para a decepção. Havia chegado com regras que havia construído para se proteger. O que havia acontecido nos meses seguintes havia sido uma erosão gradual dessas regras, não porque ela houvesse decidido abandoná-las, mas porque a realidade específica da fazenda e das pessoas que viviam nela havia se revelado diferente dos padrões que ela havia aprendido a esperar. A permanência que ela havia aprendido a não esperar havia se mostrado possível aqui de uma forma que ela havia sido cuidadosa em reconhecer devagar para não se enganar. Mas havia algo que Sônia ainda não havia dito a Rogério. Algo que havia guardado não por desonestidade, mas porque havia chegado a um ponto em que não havia mais nenhuma razão para guardar. Havia um motivo específico pelo qual ela havia chegado àquela região antes de ficar disponível para trabalhar na fazenda. Havia um motivo pelo qual ela havia saído correndo do lugar onde estava antes, com apenas uma mala pequena e uma sacola de pano. O homem chamado Eduardo, que havia desaparecido da vida dela 3 anos antes de ela chegar à fazenda, havia reaparecido. Havia tentado encontrá-la. Havia dito coisas que ele não tinha o direito de dizer, e havia feito ameaças que ela não havia levado a sério no momento, mas que a haviam feito se mover de novo, rapidamente, para um lugar onde ele não soubesse onde ela estava. Era uma história que ela havia carregado consigo ao longo dos meses na fazenda. Havia guardado não porque fosse um segredo que afetasse o trabalho dela ou a família de Rogério, mas porque era uma parte da vida dela que havia ficado para trás e que ela havia decidido deixar lá. O problema era que algumas coisas que se deixa para trás não ficam lá. A chegada foi numa tarde de semana. Rogério estava no campo. Sônia estava na casa com as crianças. Um homem apareceu na estrada de terra que levava à fazenda, chegando a pé, o que era incomum porque a fazenda ficava longe o suficiente de qualquer outra coisa que ninguém chegava a pé sem uma razão específica. Sônia o viu pela janela antes que ele chegasse perto o suficiente para ser visto claramente. Mas o modo de andar era reconhecível antes do rosto. Era Eduardo. Havia algo na postura dele que era diferente de como ela o havia visto pela última vez. Havia algo pesado nele, no jeito como caminhava, como se o percurso que havia feito para chegar ali representasse mais do que a distância física. Sônia ficou olhando pela janela por um momento. Depois foi até a porta da frente e esperou. Eduardo tinha 40 anos agora. Havia envelhecido de uma forma que mostrava que os anos não haviam sido fáceis. Parou na entrada do pátio e ficou olhando para ela. Havia algo nele que Sônia observou com a atenção que havia aprendido a ter por pessoas que podiam representar um problema. Mas havia também algo que ela não havia esperado ver. Havia exaustão. E havia algo parecido com arrependimento, embora ela soubesse da experiência que isso era uma das coisas mais difíceis de verificar em qualquer pessoa. Patrícia estava dentro de casa, mas havia ouvido os passos de alguém se aproximando e havia ido até a janela da sala,
de onde podia ver o pátio. Viu o homem, viu Sônia. Ficou parada olhando. Eduardo ficou no pátio, disse o nome de Sônia. Disse que havia levado tempo para encontrá-la. Disse que havia muita coisa que precisava ser dita. Disse que havia errado. Na última vez que se haviam visto, havia dito coisas que não devia ter dito. Havia feito ameaças que não tinha intenção real de cumprir, mas que sabia que haviam assustado ela. Sônia ouviu isso. Ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou o que ele queria. Eduardo ficou em silêncio também por um momento. Depois disse que não sabia exatamente. Disse que havia passado tempo procurando ela, não com um plano claro, mas com a sensação de que havia algo que precisava ser resolvido entre os dois. Uma conta que ficou aberta e que ele não havia conseguido fechar, enquanto ela não estava na frente dele. Foi nesse momento que Rogério chegou. Ele vinha do campo a cavalo, pela estrada principal, e havia visto de longe que havia alguém no pátio que não conhecia. Havia acelerado. Chegou e desceu do cavalo num movimento só, ficando ao lado de Sônia antes que qualquer coisa mais fosse dita. Eduardo olhou para Rogério. Rogério olhou para Eduardo. Havia uma avaliação rápida acontecendo dos dois lados. O tipo de avaliação que dois homens fazem quando sabem que há algo entre eles que ainda não foi nomeado, mas que está presente. Sônia ficou entre os dois. Não disse nada imediatamente. Havia uma escolha sendo feita naquele momento, e era uma escolha que dependia de coisas que vinham de muito antes daquela tarde. Rogério ficou ao lado de Sônia e não disse nada. Não fez gestos de confronto. Ficou ali, presente, sólido, esperando. Era a forma dele de dizer o que precisava ser dito sem dizer nada. Sônia olhou para Eduardo. Disse que havia encontrado um lugar para ficar. Disse que havia encontrado mais do que um lugar para ficar. Disse que as contas que haviam ficado abertas entre eles eram contas de outra vida, de uma versão dela que havia mudado, e que o que havia ficado por resolver entre eles não precisava ser resolvido para que ela seguisse em frente, porque ela já havia seguido. Eduardo ficou olhando para ela. Olhou para Rogério. Voltou a olhar para ela. Havia algo no rosto dele que era difícil de ler, mas havia ali uma compreensão, mesmo que a contragosto, do que ele estava vendo. Havia a casa. Havia a fazenda. Havia o homem ao lado dela. Havia algo que era permanente, numa forma que ele conseguia reconhecer mesmo não querendo. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse o nome dela. Disse que via. Disse que havia vindo com a ideia de que havia algo que precisava ser diferente e que estava vendo que a coisa diferente havia acontecido sem precisar dele. Disse que ia embora. E foi embora. Rogério e Sônia ficaram no pátio depois que Eduardo desapareceu pela estrada de terra. As crianças começaram a aparecer aos poucos. Fernanda primeiro, depois Adriana, depois Patrícia, que havia visto tudo da janela. Juliana apareceu atrás de Patrícia. Beatriz estava no colo de Fernanda, que havia pego a irmã menor sem que ninguém mandasse. As 5 meninas estavam no pátio com os 2 adultos. O sol estava descendo. O campo ao redor estava quieto do jeito que ficava no fim do dia. Patrícia olhou para o pai. Olhou para Sônia. Havia uma pergunta no olhar dela que não precisava ser feita em voz alta, porque a resposta já estava visível na forma como os dois estavam parados juntos naquele pátio. Rogério colocou a mão no ombro de Sônia. Ela não se afastou. Fernanda, que não havia entendido completamente o que havia acontecido, mas havia entendido o suficiente para saber que estava tudo bem, abraçou Sônia pela cintura com a intensidade que era característica dela. Adriana ficou perto sem se pendurar. Juliana imitou Fernanda porque era o que Juliana fazia com frequência. Beatriz estendeu os braços de Fernanda para Sônia, o que fez Fernanda protestar brevemente antes de ceder. Era o fim de uma tarde comum na fazenda. Havia trabalho a ser feito no dia seguinte, e no dia depois, e nos dias depois disso. Havia uma bomba de água que ainda precisava de reparo. Havia cercas que precisavam de atenção.
Havia crianças que precisavam de comida e banho e histórias antes de dormir. Havia tudo o que é necessário para que uma vida funcione de forma prática e concreta. Mas havia também aquilo que estava presente naquele pátio naquele momento, que era a soma de tudo o que havia acontecido desde que Sônia havia chegado com uma mala pequena e uma sacola de pano, procurando apenas um lugar para ficar, e desde que Rogério havia mandado um recado para ela, porque precisava de alguém para cuidar das filhas. A soma de todos os dias e todas as conversas e todos os momentos pequenos que haviam construído algo que nenhum dos dois havia planejado construir. Patrícia olhou para os adultos e depois olhou para as irmãs e depois olhou de novo para os adultos. Havia algo no rosto dela que era diferente de como havia estado por muito tempo. Era algo que precisaria de mais crescimento para ser nomeado com precisão, mas que ela reconhecia como real de uma forma que importava. O campo estava quieto. A casa estava à frente deles. As 5 meninas estavam juntas. E Rogério e Sônia estavam no pátio da fazenda, que havia sido o lugar de chegada de uma e a vida inteira do outro, no fim de uma tarde que havia trazido a última coisa do passado de Sônia ao presente, e que havia ficado para trás, junto com Eduardo, na estrada de terra. O que estava à frente era o que havia sido construído nos meses anteriores, tijolo por tijolo, dia por dia, sem que nenhum dos dois houvesse planejado construir. E era sólido da forma como só são sólidas as coisas que crescem devagar e com raiz.